Olá pessoal, tudo na paz? Eu espero que esteja tudo bem com você. Queridos, temperança. Você sabe o que é temperança? Pois é, temperança é algo muito importante para as nossas vidas e não só saber o que é temperança, mas saber aplicar na nossa vida é muito importante. Teve uma vez que eu fui numa consulta médica e entre as pessoas que estavam aguardando ali naquela antessala, havia uma mulher que aparentemente estava ali já há muito tempo esperando ser atendida. E, segundo o entendimento dela, o pessoal estava passando outras pessoas na frente dela. E eu fiquei observando aquela cena. A mulher se levantou, foi lá, falou uma vez, reclamou, tem gente passando na minha frente. De repente ela levanta de novo e fala, olha, está passando gente na minha frente. E a atendente, sendo muito educada com ela, pedindo que ela guardasse um pouco, aquela questão toda, de repente aquela mulher se levanta, começa a brigar naquele lugar, arrumou uma confusão terrível e eu não me esqueço de uma frase que ela disse ali no final daquela confusão toda. Ela disse, eu sou muito boa, mas não me faz de boba não, porque se vocês me fizerem de boba, vocês vão ver o que eu sou capaz de fazer. E eu fiquei analisando aquela frase, eu sou muito boa, mas não me faça de boba não, porque se alguém me fizer de boba, vocês não sabem o que eu sou capaz de fazer. Eu fiquei analisando aquela frase e pensando, puxa, ela disse que é muito boa, mas não me faz de boba não, e ela chegou a ameaçar. Quando ela diz isso, queridos, o que ela está dizendo? Ela não é tão boa assim, porque se ela fosse muito boa, podia até fazê-la de boba, que ela continuaria sendo boa. Ainda que alguém enganasse ela, ainda que alguém fizesse alguma coisa de ruim com ela, ela sendo muito boa, ela ia continuar sendo muito boa, não é? E é interessante, eu estava meditando aqui agora há pouco, no texto de Mateus, capítulo 12, e o versículo 33, onde diz assim a palavra do Senhor, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelos frutos se conhece a árvore. E aqui está um ponto muito interessante para a gente. Porque nós também muitas vezes nos consideramos muito bons. Nós às vezes nos consideramos muito calmos. Nós às vezes nos consideramos muito honestos. Mas muitas vezes algumas situações, algumas ocasiões da nossa vida revelam realmente quem nós somos, não é? Eu gosto muito do texto que está em Isaías, no capítulo 57, versículo 20, que diz que o ímpio é como o mar agitado, né? Que quando ele se agita, levanta de si lama e lodo. E é assim que acontece, queridos. Muitas vezes você vai passar perto de um lago, perto de uma água, e você vai observar aquela água limpinha, uma água bem clarinha, aquela coisa bonita, mas de repente você lança uma pedra naquele lugar, aquela pedra bate no fundo e levanta o que tem no fundo e revela então o que está debaixo daquela água limpinha. Às vezes eu e você somos assim, às vezes a gente tem aquela aparência muito boa, às vezes a gente tem um jeito de lidar com as coisas aparentemente muito calmo, muito sereno, até que alguém pisa no nosso calo, até que alguém mexe com a gente, não é? E todos nós, queridos, estamos sujeitos a essas coisas. É para isso que o Senhor Jesus enviou para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi enviado a todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue servir ao Senhor. Por isso Jesus disse a Nicodemos, no 3º capítulo de João, ele diz que era necessário nascer da água e do Espírito. O que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é quando o homem passa pela regeneração espiritual. É quando o homem nasce de novo e recebe então dentro de si o Espírito Santo para morar dentro deste homem e a partir de agora o fruto que este homem vai dar, a cada dia que passar, vai ser um fruto mais semelhante com o caráter de Cristo. É para isso que Jesus deu para nós o Espírito Santo, para a gente conseguir manifestar o caráter de Cristo e manter
o nosso caráter que é corrompido, sabe aquela lama, sabe aquele barro que tem no fundo da água limpinha? Jesus nos deu o Espírito Santo para a gente manifestar somente a água limpa de Jesus e deixar morto todo esse lodo e toda essa lama que existe no nosso caráter corrompido. Então, talvez você já ouviu alguém falar, ou talvez você mesmo já falou: eu sou muito bom, mas não mexe comigo não. Olha, escolhe. Ou você é muito bom, ou então não pode mexer com você. Ou um ou outro, não é? Mas a verdade, queridos, é que a palavra de Deus, ela sempre mostra coisas que estão no nosso coração para a gente ter condição de olhar para dentro de nós e nos examinar. E ver que há em nós, queridos, coisas que precisam ser condenadas, coisas que precisam ser julgadas e mortas. É isso mesmo. O nosso caráter, por causa do pecado, a natureza pecaminosa que reside dentro do homem, essa natureza fez com que o nosso caráter se corrompesse. Por isso que se encontra entre os homens pornografia, adultério, assassinato, roubos, mentiras, engano, fornicação. Por que se encontra isso no nosso meio? Porque a nossa natureza, por ocasião do pecado, ela foi corrompida. Então pode acontecer de uma pessoa que nunca adulterou, nem quer adulterar, não é? E ela diga e bate o pé e fala: olha, eu não adultero, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel a meu marido, né? E a pessoa fica ali firme naquela convicção de fidelidade, ama o seu marido, ama a sua mulher. Pode ser que um dia ele se veja seduzido. Pode ser que um dia ele se veja inclinado a cobiçar alguém ou a se deixar levar por algum tipo de sedução, que alguém venha contra ele. Por quê? Porque a natureza pecaminosa está dentro de nós. Então, há um risco muito grande de eu e você, mais cedo ou mais tarde, deixar levantar aquele lodo, aquela lama que está lá escondidinha, quietinha, lá no fundo do nosso coração. Basta a gente ser estimulado, basta a gente ser agitado de alguma forma para poder trazer aquilo à tona, não é? Então, a temperança é o fruto do Espírito que nos ajuda com essa questão. O que é temperança? Sempre que eu falo de temperança, eu gosto de me lembrar quando eu era menino, e lá na nossa casa a gente não tinha muitos recursos, né? Então, muitas vezes a gente não tinha energia elétrica, ou então tinha alguma dificuldade, ou para tentar economizar alguma coisa. A gente então tomava aquilo que a gente chama lá na minha região de banho de cavalo. Eu não sei se você também fala assim na sua região, mas o que é banho de cavalo? Banho de cavalo não tem nada a ver com o animal, mas o banho de cavalo é quando uma pessoa vai tomar um banho usando uma bacia ou um balde, né, com uma água morna dentro. Essa pessoa então pega aquela água ali, joga sobre ele com a caneca e ela vai então se lavando, ela vai então tomando banho ali. Esse é o que eu conheço como banho de cavalo ou banho de bacia, talvez você chame assim, né, simplesmente. E como a gente fazia? Quando a gente era menino, minha mãe falava assim: eu vou temperar uma água para tomar banho. E eu falava assim: ô mãe, você vai colocar sal na água? Vai colocar tempero na água? E naquele período eu era menino, eu não sabia que a palavra tempero não está relacionada somente a questões de condimentos, tempero de alimentos, né? Mas a palavra tempero está relacionada a equilíbrio. E quando a gente ia tomar o nosso banho lá, o banho de cavalo, a gente tinha então que pegar um pouco de água quente, né, e um pouco de água fria e misturar aquela água para que ela ficasse numa temperatura agradável para a gente tomar banho. Era assim que a gente fazia. Então, se a gente colocasse muita água fria, poderia ocorrer do banho ficar muito frio e ficar incômodo, ficava difícil. E se a água também estivesse muito quente, a gente tinha que colocar um pouco de água fria para equilibrar. Então isso era temperar, isso era equilibrar. A gente trazia equilíbrio para a gente poder tomar banho. E a nossa vida também é assim, queridos. Se tem uma coisa que nós precisamos muito na nossa vida, é do equilíbrio. E o que é o equilíbrio para a nossa vida? O equilíbrio é o autocontrole. Equilíbrio está relacionado à inteligência emocional e também inteligência espiritual. Porque muitas vezes, queridos, a gente é estimulado por acontecimentos, muitas vezes a gente pode ser estimulado por palavras, a gente pode ser estimulado por situações na nossa vida que vão tentar nos levar a fazer, a nos comportar, a falar alguma coisa que é um desequilíbrio, né? É uma coisa equilibrada alguém ficar gritando? Não, isso é sinal de falta de equilíbrio.
É uma coisa equilibrada alguém agir com violência e quebrar a casa? Não, isso é falta de equilíbrio. É uma coisa equilibrada uma pessoa começar a colocar o dedo no rosto da outra? Não, faltou equilíbrio aí, não é? É uma coisa também equilibrada a pessoa não ter reação nenhuma, ficar quieto o tempo todo, aceitar tudo? Também isso não é equilibrado. Está faltando equilíbrio aí. Então é nisso que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo quer nos dar equilíbrio para a gente saber agir com as situações ao nosso redor de uma maneira sábia e equilibrada, temperada, sem exagerar, sem partir para os extremos, sem usar de alguma coisa que venha causar dano a outras pessoas e também a nós. Para isso, nós precisamos então conhecer a palavra de Deus. Desde agora já fica essa meditação para a gente. Se você for uma árvore, se você fosse uma árvore, na verdade a Bíblia nos chama de árvores o tempo todo, né? O Salmo de número 1, nós vemos aqui também essa questão aqui de Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 7, versículo 18 também fala da árvore, usando uma figura da árvore, né? Para falar de mim e de você. Então, se você fosse uma árvore, qual fruto seria o encontrado em você? Seria um fruto bom ou seria um fruto mau? Eu creio que no seu coração você pode ter pensado bem, olha, eu acho que o que eu tenho aqui é um fruto muito bom. Tudo bem, eu também creio que eu tenho algum fruto bom. Mas quando nós somos agitados, este é o momento. Já viu quando você pega uma árvore e sacode aquela árvore? O que cai dela é o que ela dá com facilidade. Olha que interessante isso. Então, na minha vida e na sua, às vezes nós somos sacudidos pelas intempéries da vida. Às vezes nós somos sacudidos nas nossas emoções, por situações que a gente vive. E o que sai de nós naquele momento? Porque quando está tudo bem, queridos, quando as coisas vão bem, quando está tudo tranquilo, quando está todo mundo com dinheiro, com saúde, quando não tem ninguém falando a nosso respeito, falando mal de nós, quando não tem ninguém nos caluniando, quando não tem ninguém tentando tirar alguma coisa nossa, quando não tem ninguém tentando nos causar dano, né? Quando a gente não se sente ofendido, quando a gente não se sente fraudado, olha, isso aí é um fruto que a gente tem que dar, um fruto bom mesmo, né? Mas e quando alguém nos faz mal? Quando alguém se comporta de uma maneira que nos desagrada, qual é o nosso fruto naquele momento? Como a gente se comporta com as pessoas que falam mal de nós? Como a gente se comporta com as pessoas que nos odeiam? Como é o nosso comportamento com as pessoas que nos perseguem? Com as pessoas que usam de rispidez conosco? Qual é o nosso comportamento? A gente paga na mesma moeda? Será que a gente faz isso? Porque se nós fazemos isso, então está nos faltando domínio próprio, está nos faltando autocontrole, está nos faltando inteligência emocional, inteligência espiritual. Resumindo tudo, temperança. É o que está nos faltando. Eu vou ler um texto agora que está em Provérbios, no capítulo de número 16 e o versículo 32. Eu quero ler esse texto com você vê que coisa interessante que é. Diz assim: melhor é o longânimo do que o valente. O que é longânimo? Longânimo é aquela pessoa que ela tem paciência, ela persevera na paciência, é a paciência sofredora, é aquela pessoa que tem facilidade de perdoar, muitas vezes, se necessário for, e ainda ajudar a pessoa que está causando algum dano para ela. É o longânimo, né? Usa de longanimidade. Então diz aí, ó, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, veja bem, melhor é o longânimo, é a pessoa que tem paciência com as pessoas que estão ao redor dele, é a pessoa que até sofre a fraqueza das pessoas ao seu redor, sofre danos às vezes, e ainda tem facilidade de perdoar e cooperar com aquela pessoa que causou dano a ele ainda, não é? Esse é o longânimo. Então é melhor ser longânimo do que ser valente. Porque muitas vezes o valente, queridos, ele age de uma forma instintiva. Ele age baseado naquela agitação que vem, o estimula, ele põe para fora a sua valentia. Mas isso não é bom, queridos. A palavra de Deus diz que nós devemos ser mansos. Nós devemos ter mansidão nas nossas atitudes, não é verdade? Então esse texto aqui revela muito para nós isso. E diz assim: e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aqui o Salomão está relacionando, né, o longânimo com aquele que governa o seu espírito.
O que é governar o seu espírito? É governar os seus instintos. Sabe a pessoa que é impetuosa, impulsiva, quando vê eu já fiz, né? Uma coisa que a gente ouve muitas pessoas dizerem é o seguinte: não está em mim. Não está em mim, quando eu vi eu já fiz. Então essa pessoa está declarando que ela não tem autocontrole, que os estímulos exteriores levam ela a fazer coisas que depois ela pode até se arrepender. Queridos, quantas pessoas estão agora nas cadeias e pensando assim: o que é que eu fui fazer? Como é que eu fui fazer um absurdo daquele? Quantas pessoas? Quantas pessoas terminam um casamento, separam-se do seu marido e da sua mulher e mais tarde falam: se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência. Por quê? Faltou autocontrole, faltou domínio de si mesmo, inteligência emocional, faltou inteligência espiritual, pensar com a palavra de Deus, não é? Então é melhor uma pessoa que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Porque se eu conquistar uma cidade, se eu for um homem que conquista as coisas, eu for um conquistador, mas se eu não dominar a mim mesmo, eu vou perder isso tudo. Certamente você já ouviu falar de algum caso de pessoas que ganham na Mega Sena, ganham fortunas, milhões, quem sabe até bilhões, eu não sei. E essa pessoa, com o passar do tempo, ela gasta tudo, acaba com tudo, fica na miséria. Veja como a temperança é importante, queridos. Quantos de nós administram mal a sua renda, administram mal os seus recursos e por conta de uma falta de temperança, falta de equilíbrio, vive na miséria? Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas que recebem o pagamento de um mês inteiro que ele trabalhou, no dia seguinte já não tem mais nem um centavo, já gastou tudo. Ele quer gastar com guloseimas e coisas gostosas, ele quer sair, quer divertir, quer comprar, depois ele não tem nada de novo. Então a temperança, ela envolve todas as áreas da nossa vida e nós precisamos ser tratados por ela. Eu quero ler mais um texto com os queridos, Provérbios ainda. Vamos ler o versículo de número 25, capítulo 25 e o versículo de número 28. Olha que coisa forte vai falar para nós aqui esse versículo. Provérbios 25, 28 diz: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Olha só que coisa forte, queridos. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Queridos, é muito forte essa palavra, porque ela está dizendo o seguinte: uma cidade sem muros é uma cidade que é invadida, saqueada, dá acesso a tudo. Qualquer um pode entrar e tirar o que quiser. Assim é o homem que não governa o seu espírito, que não contém o seu espírito. Porque o homem que não contém o seu espírito, qualquer estímulo exterior tem acesso ao coração dele e faz ele reagir de maneira impensada. Então, temperança é cercar o nosso coração, cercar a nossa mente e não permitir que os estímulos exteriores nos governem, nos levem a fazer, pensar e falar coisas que não convêm. Isso é temperança. Temperança é o equilíbrio de tomar decisões na nossa vida, não baseado nos estímulos, mas baseado na palavra de Deus. Essa é a temperança bíblica. É isso que Deus quer de mim e de você. Olha o que diz em Coríntios, capítulo de número 6, um texto também muito conhecido nosso e muito importante para essa meditação nossa. Primeira carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, eu vou ler com você o versículo de número 12. Diz assim a palavra: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, agora veja, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso é muito importante, queridos. Quando diz aqui todas as coisas, a gente pode colocar situações acaloradas, desejos do nosso coração, coisas que se nos oferecem. São todas as circunstâncias da nossa vida. Então, todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso ter, fazer, usar de tudo, mas não são todas as coisas que eu tenho oportunidade de fazer, comer, beber, tocar, cobiçar, que convém que eu faça. Muitas coisas não convém que seja feito. Por isso, todas as coisas me são lícitas. Você pode fazer o que você quiser, mas não são todas as coisas que convêm. E diz mais: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, a gente precisa
fazer as contas, refletir, examinar nós mesmos e ver, queridos, se nós não estamos sendo dominados por ímpetos emotivos, dominados por ira, dominados por raiva, dominados por um sentimento de indignação que nos leva a odiar alguém, que nos leva a agir de uma maneira impensada, né? Quantos pais, quando vão educar seus filhos, às vezes exagera na hora de bater no filho, né? Às vezes faz coisa que não deve. Quantas pessoas, quando vão discutir com a sua mulher ou com seu marido, ao invés de conduzir a conversa, ainda que haja discordância, mas conduzir a conversa com equilíbrio, acabam xingando uns aos outros. Às vezes algumas pessoas são tão desequilibradas que chegam a agredir fisicamente a outra pessoa. Ô, meu irmão, não é para nós isso. Por isso a palavra de Deus tem sempre instrução para a gente ser conduzido pelo Senhor num equilíbrio, sabendo conduzir as coisas. O Senhor nos dá sabedoria. A carta de Tiago diz que aquele que, olhando para si mesmo, percebe que não tem sabedoria, basta pedir a Deus. Peça a Deus que dá liberalmente a sabedoria para a gente poder usar no nosso dia a dia. Não adianta somente conhecer a palavra de Deus. Não adianta somente eu saber o que é certo e o que é errado. Eu preciso aplicar na minha vida. Eu preciso saber usar. O nome disso é sabedoria. Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter sabedoria. Ter conhecimento é a gente saber das coisas. Sabedoria é pegar o que a gente sabe e saber usar no nosso dia a dia, não é? Então, nós precisamos ter sabedoria e Deus nos dá a sabedoria. Aqui, na palavra de Deus, sempre haverá para mim e para você ensinamentos, sempre haverão conselhos de Deus, são conselhos transformadores. Você pai, você marido, você mãe, né? Você mulher, você filho, a palavra de Deus nos norteia para a gente errar menos. Porque errar a gente sempre vai errar. Cometer enganos nós sempre vamos cometer. Mas se a gente tiver equilíbrio, nós vamos errar muito, mas muito menos mesmo, né? Eu vou ler também ainda um outro texto. É o texto que está em Mateus, capítulo de número 7. E eu vou ler o versículo de número 18 aqui. Um texto muito relacionado com Mateus, capítulo 12, 33 também. Onde diz assim, Mateus 7, 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Aqui, queridos, a palavra de Deus está sendo muito forte para a gente. A palavra de Deus diz que nós podemos olhar pelas nossas atitudes, pelo fruto dos nossos lábios, pelo fruto das nossas mãos, do nosso coração, por nossos desejos, por nossos interesses, se nós somos realmente uma árvore boa ou se nós somos uma árvore má. E a árvore má, diz aqui, a árvore que dá maus frutos, olha o versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Essa referência aqui que está fazendo, através de uma metáfora que Jesus está falando aqui, uma parábola, está fazendo relação com aquela pessoa que não dá bom fruto. Ao contrário, dá mau fruto. Quando diz corta-se e lança-se no fogo, está falando da segunda morte, que é o inferno, que eu e você precisamos evitar a todo custo, irmãos. Porque nós podemos viver aqui nessa terra por 100 anos, 110 anos, olha que bom, né? Viver tanto tempo assim. Mas e a nossa eternidade? Vamos passar onde? Então, nós precisamos investir na nossa eternidade. E a temperança é uma semeadura. Porque quando uma pessoa é equilibrada, ela adquire confiança das pessoas. Porque quando as pessoas têm desejo de confiar algum segredo, de conversar algum assunto, elas precisam de pessoas equilibradas. Imagine se você vai tomar conselho com alguém a respeito de casamento e a pessoa falar, separa logo dele. Uai, essa pessoa está desequilibrada, não é? Tem que sentar e conversar. Como assim separa logo? Não é? Imagina o dia que lá no seu trabalho aconteceu algum problema, você e o patrão não conseguiram se entender, ou você e o funcionário não conseguiram se entender, chega alguém e fala assim, manda logo embora. Ou então chega alguém e fala assim, pede as contas. Não, isso é falta de equilíbrio. Sempre tem como resolver de uma maneira equilibrada as questões acaloradas da nossa vida. E nós precisamos disso, queridos. Equilíbrio, dominar nossos ímpetos. Tem pessoas que costumam até dizer, né? Quando a minha vista escurece, eu perco o controle, né? Ou então alguns dizem, mas a carne é fraca. Olha, irmãos, a carne realmente é fraca, mas o Espírito Santo não é forte.
para encher o nosso coração do poder dele, da natureza dele, para a gente manifestar o caráter de Cristo? É isso que Deus quer para nós. Então nós precisamos de temperança, equilíbrio, nós precisamos de controlar os nossos ímpetos, mas não com a nossa força. Aqui está um ponto muito interessante. Queridos, nós não podemos fazer força contra o nosso instinto, contra nossos impulsos, contra nossos ímpetos, porque nós vamos perder. Uma pessoa que tenta com as suas forças parar os seus ímpetos, a pessoa que tenta ser temperada, tenta ser temperante, equilibrada com a sua força natural, essa pessoa vai se frustrar. Porque tentar frear os nossos instintos é o mesmo que tentar cercar um rio. Você consegue até cercar, mas por quanto tempo a sua barragem vai conseguir segurar essa água que não para de chegar na barragem? Assim também é o nosso coração. Da nossa natureza pecaminosa e corrupta, flui coisas ruins. Não adianta eu fazer força para segurar, porque mais cedo ou mais tarde eu estouro. Mais cedo ou mais tarde a gente vai explodir, perder essa barragem e vai fazer o que não deve. A gente precisa pedir que o Senhor venha trabalhar na nossa natureza e não somente nos nossos atos. Cercear nossos maus atos, cercear nosso comportamento ruim é uma coisa que é um exercício que há alguma vantagem, mas o que Jesus quer de mim e de você é algo superior a isso. Jesus quer que nós entregamos o nosso coração para Ele, não para Ele nos ajudar a parar de fazer coisas erradas, não para Ele nos ajudar a somente equilibrar, mas Ele quer mudar a natureza que está dentro de mim e de você. Ao invés da gente parar um rio ruim, nós precisamos jorrar um rio bom. É isso que Deus quer de mim e de você. E há um texto muito lindo aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 7, no versículo, olha aqui, capítulo 7, no versículo de número 38, Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, olha o que Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, se você estudar a palavra de Deus e buscar aplicá-la na sua vida e crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então de dentro de você vão fluir rios de água viva. São rios que levam vida por onde passam e não que levam morte, num desequilíbrio. E o versículo 39 diz: e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, eu e você, se crermos em Jesus, se crermos na sua palavra, nós podemos receber esse Espírito, o Espírito Santo, que trabalha não somente nos nossos atos, mas ele trabalha na nossa natureza, fazendo com que de mim e de você venha fluir um rio de água viva. Você pode parar, querido, você que fala palavrão, você que xinga as pessoas, você que é nervoso, você que não consegue se conter, eu sei como é. Você que não consegue, às vezes, falar baixo com as pessoas, qualquer coisa te deixa nervoso, você estressa, briga, faz e acontece, está te faltando equilíbrio, está te faltando temperança. E o Espírito Santo é Ele quem nos ensina a viver uma vida de qualidade. Por isso Jesus diz, no Evangelho de João, no capítulo 10, Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Irmãos, nós podemos ter essa vida com abundância, nós podemos ter essa temperança, nós só precisamos ir na fonte. E o nosso manancial é Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Então, fica aqui essa nossa meditação, fica aqui esse nosso conselho a respeito de temperança. Nós podemos ser equilibrados, nós podemos ser temperantes. E se você convive com alguém que não tem equilíbrio, ore pela vida dele. Mande esse vídeo para ele, quem sabe o coração dele vai ser tocado e vai ser uma grande bênção para você, para ele e para todos que estão à sua volta. Tá bom, queridos? Olha, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tomara que essa palavra seja algo que venha mudar a sua vida e venha trazer paz, segurança, saúde psicológica, emocional, espiritual, né? E que o Senhor esteja transformando a sua casa, a sua família, o seu casamento, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus Cristo. Abraços.